Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje, ajudar a promover essa iniciativa super importante do Conselho Consultivo da GRI Brasil, essa iniciativa do Observatório. A gente recebeu com grande ânimo. Informar a todos que a apresentação vai ficar gravada, o replay logo mais estará disponível para todos. Sem mais delongas, passar para a Glaucia. Obrigado. Bom dia, Denis. Como sempre, todo ano, todos os anos, né, apoiando a GRI para organizar esses webinars. Muito obrigada, gratidão sem fim. Né? E eu queria só agradecer a presença da Sônia, que deu um jeito na agenda para poder estar conosco, né, num evento organizado assim dentro de uma semana só. Enfim, né? Muito obrigada, Sônia. E já sem mais delongas, eu passo para você a palavra. Muito obrigada, Sônia. Obrigada, Glaucia. Não, obrigação e prazer, né? Estar aqui com vocês para a gente falar, trazer os detalhes, né, do Observatório da Transparência que a gente anunciou a semana passada. Antes de mais nada, Denis, muito obrigada por sempre nos apoiar aqui, Blendon, na organização desses webinars. Nossos parceiros valiosíssimos, sem eles não estaríamos aqui. Resultante, Maria Eugênia, Lincoln, Walk for Good, Vanessa, Camila, vocês foram incríveis e são parte total aqui do que a gente anunciou. Essa é uma iniciativa, gente, do Conselho Consultivo da GRI no Brasil, né? A Glaucia vai entrar em detalhes com os nossos parceiros, mas foi uma proposta que Glaucia trouxe, né? Que a gente vou explicar o que fez brilhar, né, os olhos do Conselho aqui e encampar essa proposta. E basicamente a gente precisa de referências, né? A gente sabe disso, vocês que estão aqui com a gente, já estou vendo os nominhos todos aqui, né? Não é de hoje que atuam nessa agenda. Então, acho que a gente percebeu ao longo do caminho, de novo, Glaucia vai falar com mais detalhe, duas questões, né? A necessidade de referências e a necessidade de visibilidade e reconhecimento, né? Não é fácil empreender essa agenda nas empresas, a gente sabe disso, já tive nesses sapatos por muitos anos, a gente batalha todo dia para ser ouvido, para levar essas informações para a alta liderança, e quando a gente tem um reconhecimento, né, uma visibilidade de uma boa prática que a gente fez, isso ajuda demais. Então, tem o lado das empresas reconhecidas, mas tem o lado também daquelas que precisam avançar, querem avançar e precisam de referências, entender quais são os caminhos. Então, essas duas questões, né, a necessidade de referências, de benchmarks visíveis, né, da gente poder aí compartilhar e auxiliar também quem está vindo, né, e precisa saber um pouco esse caminho das pedras, né? E a GRI tem um lugar de fala absolutamente único para poder desenvolver uma iniciativa como a lista de empresas transparentes, ou melhor, o Observatório da Transparência, onde a lista é a primeira iniciativa, né? GRI vocês conhecem, organização pioneira aí, que primeiro falou das questões de transparência, da importância do disclosure dessas informações como elemento de tomada de decisão, prevenção de risco e geração de oportunidade, né? O relatório não é um fim em si mesmo, ele é um instrumento, ele traz um panorama e um cenário. Então, o GRI tem um lugar absolutamente de fala, credibilidade de fazer essa iniciativa, e aí o Conselho aceitou, e logo nós nos envolvemos profundamente aí nessa jornada de desenvolvimento de metodologia, identificação dos melhores parceiros, não poderiam haver melhores que não fossem resultante, Walk for Good aqui. Fizemos um comitê técnico externo que nos auxiliou, né, de tudo que a gente fez, porque às vezes a gente faz as coisas e fica em si mesmado, né? A gente acaba não vendo alguns pontos cegos. Então, fomos a um comitê externo, Glaucia vai falar tudo isso melhor. Então, o que a gente anunciou a semana passada com muito carinho, em matéria no Valor e Live, Valor foi um parceiro também que, no momento zero, percebeu a importância desse projeto. O que a gente anunciou
é o resultado desse caminho. Então, com muita honra, com muito carinho, que eu falo aqui em nome do Conselho Consultivo da GRI Brasil e agradeço a todas e todos que ali nos apoiaram. A gente agora vai caminhar, né, e vocês vão poder tirar todas as dúvidas e vão buscar tudo isso. E eu só queria dizer que a Glaucia também vai contar, a gente estava falando um pouquinho nos bastidores antes de começar, que a gente já está vendo frutos maravilhosos desse trabalho, inclusive de empresas ou que não entraram nesta lista, né, Glaucia, ou que têm dúvidas, e isso já está sendo muito bacana, porque a gente está podendo compartilhar o que a gente olhou para sinalizar avanços, né? Então é isso, também sem mais delongas, devolvo aí para você, Glaucia, parabenizando especialmente você, né? Uma guerreira, uma pessoa que não se abate, né? Que tem essa visão, que tem esse sonho e essa perspectiva, né? Tem o lado pragmático e tem o lado inspiracional. Então, minha gratidão em poder trabalhar junto com você e parabéns por ter nos trazido tudo isso. Estou muda, né? Aquela coisa que todo mundo. Mas muito obrigada, Sônia. Na verdade, eu que tenho que agradecer a você, né, por toda a força, por toda essa visão que você trouxe para o Conselho Consultivo, para a GRI via Conselho Consultivo, né? Agradeço também a todos os conselheiros, né? Eu acho que eu só queria mostrar aqui quem são os nossos conselheiros, né? Acho que dá para aqui. Tá, então, gente, só para esclarecer, né, nós começamos a falar do Conselho Consultivo no final de 2019, né, e ele foi criado em janeiro de 2020, né, e eu pedi para a Sônia, especialmente, Sônia, você pode liderar? E ela aceitou, né, então foi, assim, foi uma honra muito grande para a GRI. A Sônia é uma pessoa com a qual eu já convivo há muito tempo, desde quando ela estava no Itaú ainda, né? Assim, então, muito tempo, né? Trabalhando juntas. E a Sônia aceitou, né? Nós construímos juntas, né? Com um processo bastante pragmático, esse conselho, junto com a Adriana Leles, né? Que também apoiou bastante esse processo. A Adriana Leles é vice-presidente do conselho, né? E nós temos todas essas pessoas, né, para trazer aí uma visão mais abrangente, uma visão, né? A GRI, bom, enfim, eu trabalho sozinha aqui no Brasil, então é muito importante ter a visão de todas essas pessoas para dar uma como é que eu posso, uma estratégia, uma visão mais estratégica para atuar no Brasil, né? Então, sem esse conselho, com certeza o projeto do observatório não seria tão maravilhoso como ele está sendo, né? Mas esse projeto também teve a participação da Resultante, participação da Walk for Good, né? Algumas pessoas com as quais eu, né, naquele momento de desabafar ou de perguntar, né, pessoalmente algumas coisas também, como o Denis, por exemplo, né? Cheguei a falar com a Velma também, outras pessoas com as quais eu fui lá, olha, o que você acha disso, né? Então, agradeço a todas essas pessoas, né? E eu vou contar um pouquinho como que foi esse processo. Então, aqui, né, nossa homenagem resultante, Walk for Good, pelo trabalho, né, que vocês executaram para a gente, né? E eu tenho que falar, a resultante fez um trabalho, gente, fenomenal, porque, né, é uma coisa inédita, né? Então, eu vim escutando muita gente, por exemplo, investidores, fundos de pensão, falando, como é que a gente usa para avaliar relatório? Né? Então, eles pegavam o relatório e ficavam tentando avaliar o relatório por meio dos indicadores, sem olhar os princípios, né? O que a resultante fez foi criar um filtro com base nos princípios, que é uma coisa inédita, nem a própria GRI Amsterdã tinha pensado nisso. Então, assim, agradeço muito, né? E a Walk for Good foi outra que veio com essa visão, né, também inovadora de olhar, né, não na mídia comum, mas em outras mídias, né, para trazer, né, aí a visão de quem pauta a grande imprensa, né, na análise de controvérsias, né? Então, isso foi uma coisa bem feitinha, né? Teve a avaliação da resultante, teve a avaliação da Walk for Good, enfim, e teve a aprovação do Conselho Consultivo.
Tá? Então, uma coisa que eu preciso esclarecer é que, por estatuto, a própria GRI, ou seja, né, eu que sou staff da GRI aqui no Brasil, eu não posso dizer se um relatório é bom ou ruim. Quando eu faço isso, eu falo, é a Gláucia que está falando, não é a GRI, tá? Porque isso é uma coisa, né, que por estatuto isso não pode acontecer. Então, por isso a importância de ter parceiros técnicos e também da liderança do Conselho Consultivo, tá? Então, isso tem que ficar muito claro, né? Que bom, o objetivo do observatório, né? Deixa eu só tirar aqui. Então, reconhecer boas práticas, como a Sônia já falou, né? Eu acho que essas boas práticas, elas servem como um norte, né, para as empresas melhorarem, né? Promover o uso e a observação dos princípios de relato ESG da GRI, que é uma coisa que passa batido, né? Na verdade, muita gente acaba indo mais na direção dos indicadores, né, sem dar muita atenção para os princípios, quando isso é primordial. Se não tiver uma análise dos princípios, o relatório pode ficar mal feito, né? Então, e também a gente queria entender o atual estágio, né, das divulgações ESG, né, aqui no Brasil, até para a gente entender o que a gente precisa fazer daqui para frente, né? Então, isso assim, importante a gente ter essa foto agora, mas o mais importante é o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Então, assim como muita gente que está me ligando para entender onde que está, como que está, né? Então, já estão se programando para dar esse salto, né? Para melhorar as informações. Tá? Olha, o que não é objetivo do Observatório da Transparência, tá? Ele não é um ranking, né? Então, ele tem hoje 14 empresas, mas amanhã ele pode ter, né, na próxima avaliação, ele pode aumentar, ele pode ter 18 empresas, pode ter 28 empresas, né? Então, a ideia é ser né, um processo inclusivo, em que a gente vai separando o que está bom, bem feito, né, e o que ainda precisa melhorar. Tá? Ele não é uma premiação e não é competição, a gente não quer imprimir, né, esse sentimento de competição. A ideia é que as pessoas entendam que elas precisam melhorar para benefício próprio da empresa, tá? Então é importante essa questão da transparência interna, né, que é uma coisa que a gente vem falando bastante, o aspecto dos comitês, né? Tanto que das 14 empresas que nós temos nessa lista, 9 já têm comitês de assessoramento de sustentabilidade, tá? Bom, aqui só vou passar essa parte aqui, né? E depois já vou passar para Maria Eugênia e para Walk for Good, né? Para a resultante para Walk for Good. Enfim, nós formamos o conselho, né? Depois estruturamos, né, o projeto, né? Tiramos da ideia para transformar, colocar no papel. Conseguimos o apoio, né, ou a autorização da KPMG na época, que nos forneceu uma lista que eles usaram para fazer o estudo das 100 maiores empresas no Brasil com relatório de sustentabilidade, né? Esse relatório, ele está no site da KPMG, né? E o internacional é The Time Has Come, né? E eles fizeram uma tradução do sumário no Brasil que se chama O Tempo Chegou, tá? Então, assim, por favor, se quiserem dar uma olhada no estudo, né, foi dali que a gente trabalhou, tá? Bom, colocando isso no papel, com essa lista, a gente teve a aprovação do conselho, né, para seguir em frente, né? O que a gente fez depois, né? A gente pegou essas 100 empresas e a gente extraiu empresas que são multinacionais, por exemplo, e que têm relatório só na sede, ou a gente extraiu também as empresas brasileiras que não tinham nenhum tipo de relatório ou disclosure ESG. Tá? E aí, nisso, a gente ficou com 73 empresas. Tá? Nós tivemos uma articulação e contratação de parceiros técnicos, né, para trabalhar no processo do filtro. Foi aí que, né, eu acho que veio uma luz em cima lá da resultante. Eles criaram esse filtro inédito no mundo inteiro, né, que eu aconselho, aliás, que esse filtro seja usado por investidores, porque ele é um filtro certeiro, tá? Ele dá uma percepção bem interessante da empresa, tá? E também construímos um comitê técnico externo,
Tá? Tudo isso sempre acompanhado do conselho consultivo, né? O comitê técnico, o que ele fez? Quando o conselho consultivo apoiou e também fez a aprovação do filtro, né, nós falamos, bom, vamos ver como é que pessoas de fora entendem isso. E a gente chamou algumas pessoas para fazerem essa verificação externa do filtro, né? E foi aprovado, eles analisaram, falaram, tá ótimo, acho que dá para ir em frente, né? E aí entrou o processo de avaliação das empresas, que durou um tempo, né? Olha, a gente começou tudo isso em janeiro de 2020 e a gente terminou agora, em agosto de 2021, né? Então, isso é para mostrar que foi um processo criterioso, tá? Para mostrar que não foi uma coisa que a gente fez do nada, tá? Teve realmente uma metodologia e um racional por trás, tá? E em agosto foi deliberada a lista, tá? Que você já conhece e saiu no valor. Então, agora eu já passo a palavra para o Lincoln e para a Eugênia para falar do processo do filtro. Por favor, Lincoln, por favor, Eugênia, muito obrigada por estarem aqui conosco. Eu que agradeço, Glau. Eu vou fazer uma fala rápida de abertura, mas vou deixar o Lincoln tocar aí a agenda técnica, afinal de contas ele carregou muito bem esse piano, então vou deixar ele também ter os créditos desse trabalho incrível. Bom, quando eu postei no LinkedIn, né, a matéria que foi divulgado, esse observatório, eu falei que quando a Glaucia me ligou com o desafio de criar uma avaliação de transparência das companhias, sempre vem à cabeça um desafio importante, né? Como que a gente faz uma avaliação de transparência que possa ser comparável entre setores? E quando a gente fala de especificidades versus comparabilidade, esse sempre é o principal desafio que a gente tem na avaliação de transparência. A Resultante faz, né, esse trabalho de avaliação de empresas para investidores, são mais de 300 empresas avaliadas anualmente, o Lincoln é o nosso head de análise, é o cara que coordena nosso time dentro dessa agenda, e a gente percebe a importância de a gente entender o que é mais material, o que é mais relevante. E desde o começo dos trabalhos, né, quando na minha encarnação passada eu era portfólio manager de fundo, e nós trouxemos a Glaucia para falar com os investidores pelas primeiras vezes, aí 2007, 2008, Nossa, a gente falava muito disso, lembra, Glau? nossa, Diálogos empresas e investidores nos auditórios aí dos bancos, enfim. Tem estrada rodada aí, o livro da Sônia vai contar várias dessas histórias, ainda bem. Mas dentro dessa jornada, a gente sempre trouxe a importância de a gente olhar a materialidade, mas e aí? A hora que a gente está querendo entender o que faz uma empresa ser mais transparente, a gente precisa ir além dos números e dos indicadores, e ir para as práticas, ir para a governança dessa agenda dentro das companhias. Então, quando sentamos aqui na equipe, eu, Lincoln, o Michael, que não está aqui com a gente, mas também participou bastante da construção da metodologia, e pensamos como que a gente pode propor uma metodologia que seja aí mais transversal, que seja mais fácil, inclusive, de as empresas melhorarem a sua qualidade de relato, independente do seu setor de atuação. Os princípios da GRI vieram muito à tona, né? A GRI ela tem esse conjunto de princípios de relato que todo mundo conhece os indicadores e muitas vezes usa esses indicadores como um checklist, que é uma birra que a gente tem aqui, que indicador GRI não é checklist, ele é guia. Existem protocolos técnicos incríveis dentro desses indicadores que muitas vezes são desconhecidos pelas próprias companhias, né? Então, como que a gente aprofunda esse uso? E a ideia de usar uns princípios foi justamente de tirar um pouco esse viés setorial e conseguir criar uma metodologia em que qualquer empresa pudesse melhorar a sua qualidade de relato, que eu acho que é o grande objetivo que a gente tem aqui no fim do dia, né? É dar mais transparência, é dar um olhar mais aprofundado para essa agenda. E aí eu vou passar para o Lincoln explicar quais foram os filtros, como que a gente avaliou as companhias, quais que foram, como que a gente chegou nessa lista final, e aí a Walk for Good foi brilhante, ainda pegar a nossa lista final e dar uma torturada no reputacional disso, com as notícias de mídia, mas foi um prazer, acho que foi um trabalho feito a muitas mãos, e que inclusive teve vieses muito importantes de mudanças no meio do caminho de metodologia, né? Até de a gente determinar que período que a gente ia usar para avaliar, quando que ia ser a data de corte disso, enfim, foram discussões extensas e técnicas e, enfim, sempre muito legais, porque, né, quando junta esse povo não tem como não ser legal. Então, foi um trabalho que a gente tem muito orgulho de apresentar com vocês e de ter participado dessa construção
ação conjunta. E dizer que a equipe está aqui, gente. Para a GRI, eu falei isso outro dia, para vocês eu assino cheque em branco, então estamos sempre à disposição da GRI, do Conselho, enfim, de todas essas iniciativas incríveis. Obrigada. Lincoln, toca o barco, explica o que foi que a gente fez aí, meu querido. Lincoln, você vai projetar? Vou Ótimo. projetar. Bom, gente, obrigado primeiramente pelas palavras aí, Gê, Glaucia, Sônia, acho que reiterando, foi um prazer participar desse projeto. Eu vou trazer aqui um pouco mais as análises, né, de como que a gente fez toda a nossa metodologia, né, como foi a construção de todos esses nossos, enfim, data points aí. Primeiramente, a gente criou 2 critérios diferentes, né, quando a gente olhou os princípios da GRI, entrou lá em todos os princípios de relato, a gente descobriu que alguns dos princípios eles tinham uma característica um pouco mais binária, né, uma coisa mais de sim ou não, e alguns outros eram mais subjetivos, eles precisavam ter alguma granularidade, né, da gente entender o que era uma boa prática para uma prática, né, ou uma prática não tão recomendada, vamos dizer assim. Então, a gente delimitou esses princípios são 10 princípios, a gente colocou 5 princípios com essa avaliação binária, a gente acaba chamando aqui como uma avaliação de exclusão, e a nossa segunda parte, né, os critérios classificatórios, a gente colocou os outros 5 nesse outro universo de análise. Quando a gente fala nos critérios classificatórios, uma das premissas que a gente utilizou, a gente criou uma régua aí que vai de 1 a 4, vamos dizer assim, e as empresas que elas, em algum desses critérios, acabavam pontuando, né, de forma negativa, zerando nesses critérios, a gente acabou excluindo elas da nossa lista final. E aí o resultado acabou sendo a lista que aí foi divulgada no valor econômico, etc. Quando a gente fala nos princípios eliminatórios, eu vou passar um a um aqui, e aí depois, quem tiver dúvida, a gente abre aí um Q&A para responder todas as dúvidas. O primeiro critério que a gente usou foi o critério da comparabilidade, né? Quando a gente fala em ESG, a gente sempre fala em jornada, a gente sempre fala em como que as empresas elas estão atuando, né? Como elas estão atacando os problemas, né? Mitigando os riscos, né? Que elas, enfim, mapearam ali dentro dos seus processos. Então, quando a gente fala de comparabilidade, a gente colocou 2 filtros, né? Se a empresa ela tem um reporte, né, de relatórios de sustentabilidade, relatórios anuais, há pelo menos 3 anos, né? Então, é uma forma da gente conseguir captar das companhias, né, como que está acontecendo a jornada dela nesses últimos 3 anos. Então, é uma das métricas que a gente acabou utilizando. E a divulgação majoritária de indicadores do ano anterior no relato, né, no caso, né, do ano base de 2020. Então, é uma métrica aí que a gente consegue ver, principalmente, se indicadores aumentaram, diminuíram, a gente consegue fazer alguns estudos, tirar algumas proxies enfim, indicadores desse tipo. O segundo critério foi a tempestividade, né? Sempre que eu falo de tempestividade aqui para os nossos clientes, né, por que isso é importante, eu sempre faço uma alusão com as demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras, elas sempre têm um período claro ali de divulgação, né? Ninguém quer ver a demonstração financeira do ano de 2021 em dezembro de 2022. E a gente tenta usar essa proxy também para os relatórios de sustentabilidade. A gente gosta, né, de companhias que divulgam esses relatórios, né, bem cedo para o mercado. Então, a gente fez uma nota de corte aqui, muito por conta disso que os resultados acabaram saindo só em agosto, porque a gente precisou esperar para ver quais empresas conseguiam publicar esse relatório até essa nossa data de corte aqui, que foi o primeiro semestre de 2021. Teve até companhia aí que por 2 dias não entrou nessa lista, acabou sendo excluída. Mas, enfim, foi um critério aí que a gente acabou utilizando porque a gente acredita, né, que essa questão de tempestividade ela é muito importante, né, para o mercado. O terceiro critério aqui de eliminação foi a questão da materialidade. Então, a gente vive num mundo muito dinâmico, pandemia escancarou isso, né, existem diversos temas materiais aí que não estavam sendo captados, né, pelas companhias e começaram a ser incorporados a partir de todo esse movimento. Então, a gente entende que é muito importante as companhias revisarem essa matriz de materialidade no máximo em 2 anos e também divulgarem essa metodologia de revisão. Então, isso é uma das notas aí, um dos critérios que a gente acabou utilizando muito por conta dessa questão aí do nosso mundo ser muito dinâmico. A questão da confiabilidade, acho que ela é bem binária mesmo. A gente verificou se os relatórios eles são assegurados, uma asseguração aí no mínimo limitada por terceira parte independente. Então, isso
é uma prática bem interessante, ela traz mais robustez para os indicadores, né? A gente entende que todo o critério de asseguração aí, especialmente pelas Big Four, traz, né, uma robustez maior para o relato, então isso foi um critério que a gente acabou também utilizando. E a questão do contexto é toda a parte de divulgação de metas e compromissos, né? A gente sempre fala que as empresas elas têm que não só falar o que elas estão fazendo, mas o que elas pensam em fazer nos próximos anos, né? Nos próximos, qual que é a visão delas 2030, visão 2050, enfim. Então a gente tentou aqui olhar como que foi essa divulgação de metas, né? O quadro de compromissos com a agenda ESG e também, por que não, qual que é o status dessas metas aí que enfim, elas se propuseram aí a trazer. Vale frisar aqui que a gente também, dentro desse quadro aí de divulgação de metas, a gente fez também uma outra lição de casa aqui, que está nos critérios classificatórios, que eu já vou passar aqui, que é a questão da completude, né? Então, esses indicadores relativos aos temas materiais, incluindo os métricas e compromissos de melhorias, o que é um dos princípios que a gente acabou colocando dentro dos critérios classificatórios. Não só avaliar se tem, né, as metas, se tem esse compromisso, mas avaliar também um pouco da qualidade, né, dessas metas, né? Como que os temas materiais eles estão incorporados nessa estratégia, nesse plano de metas e como que isso está andando dentro da companhia. A gente colocou aqui também como um dos critérios classificatórios a questão do equilíbrio. A gente acha que é muito importante as companhias não só falarem as coisas boas que acontecem, né? Isso é o melhor dos mundos. A gente sabe que todas as empresas elas têm desafios, elas têm alguns revés, isso é normal da jornada, mas o que a gente gosta de ver é como que as empresas elas estão postadas para quando acontecer algum incidente ou algum escândalo ou qualquer coisa negativa que possa repercutir mal para ela, como que ela vai mitigar esse problema, né? A gente já viu diversos casos aí de empresas que têm uma estratégia, né, uma área, né, de sustentabilidade muito robusta. Quando aconteceu alguma coisa um pouco negativa, elas conseguiram remediar isso muito bem e o mercado nem sentiu isso muito. E o contrário também é válido. A gente já viu bastante empresa aí que não tem isso na agenda e quando repercute não sabe como lida, etc. Então a gente gosta de ver aqui como que é a prestação de contas das companhias em questões controversas, né? Se são divulgados números relativos a casos de corrupção, a casos de fraude, por exemplo, e como que isso foi endereçado dentro da companhia, se foi desligado, se foi feito um plano de ação ou qualquer outra coisa do gênero. Então, a gente sempre gosta dessa prestação de contas e também o reporte de indicadores relativos a multas, processos, enfim, incidentes negativos, claro que olhando uma régua um pouco mais setorial, né? Eu não vou olhar vazamentos ambientais para uma companhia de serviços financeiros, por exemplo. A gente tentou fazer esse equilíbrio aqui. Quando a gente fala de exatidão, a gente extrapolou um pouco do universo, né, de relatos, né, de sustentabilidade e passou a olhar outros documentos que as companhias acabam divulgando para o mercado. Então, o que a gente tentou ver é como que essa narrativa, né, da agenda ESG também está presente em outros documentos. Formulário de referência, a gente tem a seção 7.8 ali, que só serve para falar de políticas socioambientais, então como que as companhias estão utilizando essa seção. A gente tem o 7.5b, que fala sobre políticas ambientais, a gente tem o 4.1j, questões de riscos socioambientais, a gente tem diversos mecanismos dentro do formulário de referência que trazem essa agenda para dentro de um documento que ele é mais a cara do mercado, ele é um pouco mais formal, etc. Então, a gente queria ver um pouco isso. Como que isso está presente nos releases de resultados, né? A gente, nesses últimos anos, a gente está vendo esse movimento crescer ainda mais, né? Então, as empresas estão começando a destacar o que elas estão fazendo na agenda ESG, né? Nessas conferências, né, de resultados, nesses documentos, então isso é bem interessante. E nas apresentações corporativas, né? Então, não só mostrar os números, mostrar como que está acontecendo, o que está acontecendo com o lucro, o que está acontecendo com a receita, quanto que é o CAC, mas também mostrar como que as companhias estão evoluindo nessa agenda também nesses documentos. Quando a gente fala de inclusão de stakeholders, é um dos princípios, né, da matriz de materialidade, mas a gente tentou extrapolar isso, né, enfim, olhar as iniciativas que as companhias têm para inclusão dos stakeholders além da matriz de materialidade, seja por consultas, etc., que extrapolem todo esse processo de elaboração da matriz de materialidade. E a questão da clareza ela é um pouco mais subjetiva, mas ao mesmo tempo a gente sempre, às vezes, se depara com um relatório e fala, uau, essa diagramação aqui está muito bonita, ou putz, esse relatório está um texto em Word, não está muito legal de ler. Então a gente criou uma régua aqui para tentar trazer quanto que o uso da linguagem
visual, gráficos, mapas, etc., harmonizam com o relatório, né? A gente entende que toda essa parte, né, de diagramação, deixar o relatório fluffy, né, bonitinho, ela também é importante, né, para a gente ter um relato mais claro, né, para os stakeholders. Gente, era isso, não sei se eu fui muito rápido, se a gente tiver alguma dúvida, a gente bate depois aqui no Q&A, e eu vou passar agora a bola para a Vanessa e para a Camila da Walk for Good falarem um pouco mais sobre as práticas aí enfim, o que foi feito na área de controvérsias, tá? Pessoal, bom dia, prazer a gente estar aqui com vocês, agradecer imensamente a Gláucia, a Sônia, parceiras de longa data, dizer que foi um prazer também a gente trabalhar com a resultante, que trabalho abrangente, inédito, né, como foi falado aqui, e a gente ficou muito feliz em contribuir, e como estamos falando, é uma jornada, né, uma primeira edição, e a gente quer contribuir com essa evolução aqui do mercado. A Walk for Good é, né, o braço de sustentabilidade e impacto social do Grupo Imagem Corporativa. Então, a gente trouxe todo o nosso know-how de comunicação, né, e reputação para ajudar nesse processo. A gente vai passar aqui para o próximo slide. O que eu queria contar aqui para vocês, como funcionou esse processo. A gente recebeu uma lista bastante abrangente, né, da resultante, e o nosso trabalho foi trazer uma segunda verificação, né, do que os colegas já tinham feito um filtro muito bom, e a gente fez um cruzamento das informações. Avaliamos, né, as 15 empresas, criamos uma metodologia, selecionando três veículos, que a minha colega consultora aqui comigo, a Camila, vai detalhar, e usamos a mesma metodologia. Então, assim, uma análise do período de um ano, né, selecionando os 3 veículos, e cruzamos as informações, né, para entender o que foi, né, assim, as empresas são organismos, né, a empresa é um organismo vivo. Então, sabemos que tem os aspectos que são, claro, positivos, mas também sensibilidades. E o nosso trabalho, ele tomou como base, principalmente, o quesito equilíbrio, o quanto esse equilíbrio, ele é percebido, né, aqui pelos veículos, e traçando, né, um trabalho bastante importante que a Camila vai comentar, que a gente fez o olhar detalhado junto aos relatórios anuais. Então, com base nisso, foi feita uma análise bastante criteriosa. Eu vou passar aqui, né, a minha colega, que a jornada, né, que a gente percorreu, recebendo essa análise da resultante, fizemos um trabalho bastante detalhado, com muita leitura, com muita metodologia, uma metodologia bastante customizada para esse projeto, e levamos, né, o nosso reporte para uma segunda avaliação aí do comitê. E aí a mensagem que eu quero deixar aqui, o quanto é importante essa transparência, o quanto a gente precisa evoluir, a gente vê, né, como as empresas estão, né, abraçando esse trabalho né, de sustentabilidade, trazendo verdade, trazendo transparência, para que, como sociedade, a gente consiga endereçar todos os pontos aí para uma agenda sustentável, e que a gente consiga evoluir, né, de uma forma gradual e muito perene. Bom, eu vou passar, né, chamo a Camila, que trabalha aqui comigo na Walk, para ela contar esse processo em detalhes da nossa pesquisa. E desde já, né, estamos também à disposição para esclarecer quaisquer né, questões, e agradeço mais uma vez aos nossos, né, colegas aqui que trabalharam também conosco, nos apoiaram nesse processo. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade também da gente participar desse projeto super relevante aí. Vou contar um pouquinho, de forma um pouquinho mais detalhada, então, qual foi o nosso processo dessa segunda análise de controvérsias. O primeiro passo foi fazer essa busca, né, esse cross-check, buscando as empresas da lista, que veio da resultante, nesses sites que vocês estão vendo aí, então, Mongabay, Repórter Brasil e Greenpeace,
que são organizações relevantes e que acabam, de fato, pautando aí outras notícias de outros veículos, né? E a gente utilizou o mesmo escopo dos relatórios que estavam sendo avaliados, então, o escopo do ano de 2020. Ao buscar essas notícias nesses sites, a gente foi classificando o que a gente encontrava entre notícias positivas ou neutras e notícias negativas. Então, para vocês entenderem um pouquinho, né, do que a gente encontrou, notícias falando de riscos, de impactos socioambientais, em alguns casos, procedimentos ou acordos que não tinham sido cumpridos na sua totalidade por parte dessas organizações. De forma geral, foram esses os achados, né? Então, depois desse mapeamento das notícias nesses sites, a gente mergulhou nos relatórios de sustentabilidade, checando ali se esses temas, se essas questões que a gente achou nas notícias, né, estavam de alguma forma relacionadas aos temas materiais dessas organizações, se esses assuntos, se esses casos específicos, né, porque às vezes o relatório pode falar de uma forma mais abrangente de algum tema relacionado à notícia, mas a gente checou se os casos específicos, então, um impacto específico, uma questão, né, local ali específica, se elas estavam sendo apresentadas no relatório ou não, e de que forma que isso era feito. Se, de repente, eles só apresentavam, só mencionavam, ou se davam alguma explicação mais detalhada, né? E, de fato, na maioria dos casos, a gente encontrou, né, esse equilíbrio, né, de não só apresentar ali o caso que aconteceu, não só mencionar, mas dar uma explicação mais profunda daquele ocorrido e relacionar também com todo o arcabouço de gestão ali, né, estratégia, planejamentos, metas, análises de risco, que estavam também relacionados àquele assunto. E, então, a gente apresentou todos esses resultados detalhados para o Conselho, então pode ter ali mais um elemento, né, esse segundo check, esse segundo pente fino, que serviu como mais um elemento para o Conselho validar essa lista que tinha já passado pela resultante, né, por todos os critérios da resultante. E é isso, a gente viu que, né, de fato, ainda tem uma jornada aí de transparência, mas, de fato, tem um certo equilíbrio que a gente encontrou já, e que essas empresas, de fato, podem, nesse sentido, servir aí de exemplo e elevar um pouco a barra de quem está começando, podem servir de inspiração para quem está começando aí nesses relatórios. Então, esses foram mais ou menos os nossos achados. Vou voltar a palavra aí para a Gláucia. Muito, muito obrigada, Camila, Lincoln, Vanessa e Maria Eugênia, também pela companhia, sabe, de vocês nessa jornada. Não é fácil, né? O piano é pesado, mas esse tipo de ajuda, companhia, amizade, faz com que a gente encontre forças todos os dias. Denis também, Sônia, o Conselho Consultivo, enfim, eu sou muito grata e uso bastante uma expressão que o Denis criou, que se chama gratidão circular, porque fica, né, sempre gratidão, 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 e as coisas vão acontecendo de maneira positiva. Eu vou, de novo, colocar aqui a minha apresentação, né, deixa aqui, colocar aqui. Essa parte já foi explicada, mas eu queria só agradecer aqui também oficialmente, né, a esse comitê técnico externo. Então, agradecer aí a Alice da COPEAD, né, que também é instrutora oficial dos cursos da GRI, enfim, ela é chancelada oficialmente pela GRI Amsterdã para ser instrutora da GRI, professor Arão Sapiro, né, que é especialista em planejamento estratégico, né, já escreveu livros com o professor Hidalberto Chiavinato, está dando aula sobre ESG, né, no Mackenzie, né, e Daniela Manoli também instrutora oficial da GRI, também chancelada pela GRI Amsterdã. Enfim, ela dá cursos pela Bridge 3,
né? O João Redondo, né, que é consultor e líder da Comissão de Sustentabilidade do IBGC, Roberto Gonzalez, que é uma pessoa que está há muito tempo trabalhando nessa área, né, e hoje ele é especialista em governança corporativa e trabalha com a iBlue Zone, e o Ricardo Zibas também. Na verdade, todo mundo aqui, né, nessa lista, tudo velhennials, né, que falam, né, porque a gente tem falado tanto dos millennials, né, nós somos todos os Matusalenians da sustentabilidade aqui nessa lista, né, e que ajudaram aí, fizeram perguntas, né, fizeram sugestões de ajustes no filtro, né, que foi criado aí ineditamente aí pelo pessoal da Resultante, tá? Então aqui só queria mostrar a lista das empresas, né, que ficaram no final, depois do filtro da segunda análise, né, da Walk for Good, né? Então, essas aqui são as empresas, tá? O nosso passo seguinte será coletar as práticas de relato dessas empresas para poder servir como uma espécie de banco de práticas, né, para as outras entenderem. Então, a gente vai montar, né, estruturar um banco de práticas, tá? E aqui algumas curiosidades, né, assim, quais foram os princípios, por exemplo, que mais reprovaram empresas na fase eliminatória, por exemplo. A gente teve aí tempestividade, né, e tem, né, eu estava ouvindo o Lincoln falar, puxa, saiu um relatório tão bom, mas já passaram 2 dias, né, e a gente teve, como foi critério estabelecido e aprovado, a gente não pôde incluir mais ninguém depois do dia 30/6, tá? Confiabilidade também foi um princípio que segurou bastante gente na fase eliminatória, né? E também aqui eu só queria trazer na fase classificatória, né? O que teve mais, quais foram quando a gente somava as notas, né? O que as empresas, né, onde as empresas foram melhor, né, nessa fase classificatória, na parte de completude e clareza, tá? Então, isso para mim já é ótimo que a gente tenha essa visão, né, porque teve uma fase nessa jornada de relatório que completude também falhava bastante, clareza também falhava bastante, tá? Então, também tivemos aqui, né, uma visão do que teve menor pontuação nessa fase classificatória, que foi equilíbrio. Olha, gente, equilíbrio é falar bem de si mesmo, mas também falar dos próprios desafios. Isso é muito importante, gente, porque relatório tem a ver com reputação e credibilidade, né? Então, reputação e credibilidade é atribuído por terceiros. Não adianta a gente falar que a gente é bonito, né? Quem atribui isso são os stakeholders. Tá? E a gente vem falando bastante dessa questão de economia, né, de economia de stakeholder, de capitalismo de stakeholders, de capitalismo consciente, que é trazer os stakeholders para dentro do processo de gestão da empresa, né, de alguma forma, né, e isso, assim, é fundamental. E aí, não, né, sendo contraditório, a gente vê que o outro princípio que falhou é a inclusão das partes interessadas, né? Não que falhou, mas que tem a menor pontuação ali na graduação classificatória, tá? Então, só para esclarecer que acho que esse é 2 pontos que vocês precisam prestar bastante atenção, sejam como consultores, sejam como investidores, sejam como empresas, tá? E aí, uma coisa interessante que a gente viu aqui, que das 14 empresas, né, que estão na lista final, 9 têm comitê de assessoramento de sustentabilidade no nível de conselho, né? E o que isso significa, gente? Que sustentabilidade ou ESG, como vocês quiserem chamar, é algo estratégico, tá? Ele influencia na criação de valor, não só valor financeiro, mas outros valores para a sociedade, e aí trazendo de novo a questão, né, de capitalismo de stakeholder, capitalismo consciente, né? Se o conselho, né, ou se a alta gestão não estiver envolvida e acompanhando essa questão, fica muito mais difícil para a área de sustentabilidade ou para toda a empresa, né? Na verdade, esse comitê, ele não é para a área de sustentabilidade, é um comitê para toda a empresa, né? É para perenidade, para longevidade, ou seja, para a saúde da empresa,
né, como um todo, né, mas a gente consegue ver que realmente tem uma influência importante aí no processo de qualidade de divulgações. Tá? E aí, das 13 empresas, né, das 14 empresas, 13 estão no EASY, na carteira aí que está valendo agora em 2021. Tá? Aqui também uma comparação que a gente fez, né, trazendo luz para essa questão do uso complementar dos instrumentos. Né? Então, a gente vê aí a lista de empresas em ordem alfabética e a gente vê ali TCFD, né, sendo utilizada, por exemplo, os bancos, né, 100% dos bancos que estão nessa lista utilizam TCFD junto com SASB e fazendo o exercício da integração. Né? Então, assim, propositadamente, eu não estou falando relatório integrado, porque o relatório integrado, ele também é uma jornada, né? A gente entender de tudo que a gente está fazendo, o uso do SASB, o uso do GRI, né? O uso do TCFD, ele tem que ter um impacto na criação de valor, e isso tem que ficar claro, né? Então, é uma jornada que a gente está ainda aprendendo a fazer para mostrar, né, o impacto de todo esse trabalho na área de sustentabilidade na criação de valor. Tá? Então, a gente vê aqui, né, além de usar GRI, quais são os instrumentos que são... a gente poderia colocar aqui, por exemplo, uma lista 100% são signatários do Pacto Global também. Né? Tenho certeza, acho que não tem nenhuma aqui que não seja signatária do Pacto Global. Ou se a gente fosse colocar o ODS também, né? Eu acho que seria interessante que a gente poderia ver ali porque se passou pelo crivo do contexto, muito provavelmente tem ali todo um trabalho para encontrar as metas no relatório, enfim, relacionados aos ODSs, tá? Agora, uma coisa que também me chamou a atenção no processo de avaliação, né, quando a resultante fez a avaliação, por exemplo, que a gente encontrava empresa que tinha materialidade, mas não tinha depois endereçamento desses temas materiais no relatório, ou tinha materialidade e não tinha meta, né? Mas mesmo assim falava de ODS. Né? Então, assim, é preciso aí ter uma visão mais integrada de todas essas questões, tá? Porque dá para pegar se a gente vê pelo filtro dos princípios, tá? Aqui eu queria passar a palavra para a Eugênia, né, e Eugênia e Lincoln, né, que eles fizeram uma carteira teórica que foi assim uma coisa super legal da gente ver, né, e queria que você falasse, Eugênia. É verdade, obrigada, Glau. A gente fez alguns estudos para entender, será que quando a gente olha para as empresas mais transparentes e, portanto, se a gente entende que ESG é uma proxy de qualidade de gestão e que ESG não é contraditório, muito pelo contrário, com rentabilidade, com performance e desempenho das empresas, será que a gente consegue ver isso, por exemplo, formando uma carteira com todas as empresas que passaram pelos estudos eliminatórios, enfim, com essa carteira, ela teria uma rentabilidade acima dos índices de mercado? E o que a gente viu foi que a gente teria, assim, em 5 anos, né, olhando aí de 17 até 2021, que uma carteira ponderada por valor de mercado, ou seja, dando mais peso para as empresas maiores, mas mesmo dividindo todos os espaços em iguais proporções, a gente também teve um resultado positivo, a gente teria uma carteira com quase 120,5%, né? 120,3% e acima aí tanto do Ibovespa quanto do IBX e dos índices tradicionais de mercado. Né? Isso eu acho que quando mais a gente faz esses estudos, e isso não tem nenhum tipo de estudo econométrico de causalidade, não quer dizer que empresas que estão com boas práticas têm X% acima de rentabilidade, todos esses estudos são muito complexos de fazer. Mas a verdade é que toda vez que a gente analisa, né, as empresas que estão olhando para a agenda ESG, e a gente tem uma brincadeira, uma máxima, que nem resultante que a empresa que está no vermelho não pensa no verde, né? Então, a empresa que está olhando para a sustentabilidade, que está olhando para dar transparência às suas iniciativas, via de regra, são empresas que têm essa gestão e que têm essa governança melhor azeitada. E se ainda que a gente, e aqui não é o caso, porque a gente está num ambiente de pessoas que são estudiosas e que são lideranças notáveis nessa agenda, mas ainda que vocês precisem convencer os executivos de vocês que sustentabilidade gera valor, ninguém duvida que boa gestão gera valor. Em fazer uma boa gestão desta agenda significa fazer uma boa gestão corporativa, e isso tende sim a trazer também maior rentabilidade ao longo do tempo.
né? Gestão de recursos, gestão de stakeholders, gestão corporativa, né? Que no fim do dia a gente está falando do E, do S e do G aqui, são 3 drivers importantes para que a gente possa ter empresas mais rentáveis, mais resilientes e mais prósperas no longo prazo. É por isso que o mercado de investimentos olha tanto para essa agenda, né? Porque quer entender de que forma que ESG é um lead de gestão de riscos, é uma agenda de boa qualidade de gestão e, portanto, um driver de competitividade, de rentabilidade. A gente fez aqui, batemos algumas cabeças aqui para chegar nessas listas e nesses estudos, mas foi bem interessante a conclusão. Fiquei muito feliz quando o Michael fez, o nosso cabeçudo de índices e carteiras aqui é o Michael, e ele que fez esses estudos para a gente, trouxe esse resultado que eu achei que foi uma boa cereja de bolo aí para a gente coroar esse trabalho. Foi excelente. Eu fiquei com medo quando a Eugênia falou que ia apresentar. Eu falei, ai, meu Deus. Né? Mas aí eu fiquei feliz com o resultado, né? E eu acho que é isso aqui, essa apresentação, né? Se vocês precisarem, vocês me escrevam que a gente dá o PDF para vocês, porque é uma forma de mostrar, né, a criação de valor, o impacto na criação de valor, mesmo que seja teórico, mas ele foi bem feito, né? Então, eu queria agradecer a resultante e ao Michael, né, que você mobilizou aí para ajudar no projeto, né? E aí, empresas, consultores, né, investidores, se vocês precisarem dessa apresentação, é só entrar em contato com a gente, tá bom? Deixa eu só sair aqui, parar e eu queria fazer algumas perguntas que entraram aqui no Q&A, né? Acho que tem 2 perguntas da Regiane, né? E eu acho que é para o Lincoln, tá? Ela diz assim: tenho 2 dúvidas. O corte ocorreu somente para quem tirou 0 em algum critério, ou uma nota baixa atrelada à qualidade também pode ter sido considerada na exclusão, acho que é na parte eliminatória, né? A materialidade realizada em 2019, ou seja, utilizada nos relatórios de 19 e 20, estaria dentro do prazo de 2 anos? Bom, vamos lá. Obrigado, Regiane, pela pergunta. Bom, o corte, vamos separar, não sei se é o corte na parte de exclusão ou na parte do classificatório, mas a gente explica os dois. Na parte de exclusão, a gente fez filtros binários. Então, quando uma empresa ela zerava alguns critérios, por exemplo, o relatório ele não é assegurado, ela já não passava mais no filtro, né? Não passava a próxima fase, né? Vamos dizer assim. Então, isso é o corte, né? Como ele foi feito na parte de exclusão. Na parte classificatória, a gente criou uma regra em 4 níveis, onde o primeiro nível ele era o não tem ou não aparenta ter alguma iniciativa do gênero, e o 4 ali era o suprassumo da prática, né, daquele relato, daquele princípio. Então, quando a empresa ela tirou uma nota, né, uma nota 0, né, nessa régua aqui que a gente criou, ela acabava sendo eliminada desse nosso universo de análise. Quando a gente criou, né, essa classificação, foi porque bem no começo do trabalho a gente pensou em fazer uma lista top 10, a gente não pensou em fazer uma lista top 15, top 20, etc. Mas aí, como é o primeiro estudo, etc., a gente decidiu transparecer, né, todas as empresas que passaram e que não zeraram nenhuma dessas notas, tanto classificatórias quanto nos critérios de exclusão. Não sei se eu fui claro na minha resposta. Regiane, está tudo bem? O que a gente pode fazer, Regiane, com dúvida, é marcar uma reunião individual para você entender esse processo, tá? E se por acaso não ficou claro agora, tá? Alguém mais tem alguma pergunta? É que faltou a pergunta da materialidade, né? Materialidade realizada em 2019, estaria dentro do prazo de 2 anos? Sim, estaria. Aqui, Regiane, no classificatório exclui também? Sim, né? Também Sim. Excluímos, tá? Aqui está dizendo, Denis, olha, colocaram você no meio aqui, hein, Denis? Gostaria de ouvir da sua experiência em relatoria com empresas de diferentes portes e segmentos, quais os principais cuidados, práticas durante o processo de identificação de temas materiais e relatoria que contribuem para o atendimento dos fundamentos da GRI? Bacana. Bom, gente, acho que
estou aqui hoje eu estou de host, não estou de palestrante, mas acho que o principal ponto que a gente precisa tomar muito cuidado nessa questão da materialidade, primeiro, a gente está ouvindo partes interessadas, a gente está discutindo impacto. Eu costumo dizer, quando a gente vai verificar se tem impacto, eu, como todos sabem, quem me conhece sabe que eu venho de relações com investidores, então eu sempre puxo um viés financeiro. Então, se alguma coisa não traz impacto caixa presente ou impacta caixa no futuro, eu já começo a questionar com mais força. Esses dias eu até estava discutindo com um cliente nosso, com um conselheiro, que ele falou assim, não, diversidade é importante. Aí ele não sabia explicar o futuro impacto caixa. Eu tive que explicar para ele como é que funciona. Porque diversidade pode ter impacto bastante grande em retenção de talentos, atração de talentos e outros tantos cenários. Mas esse não é o principal ponto. Então, essa questão, ouvir os stakeholders, e principalmente um ponto que vocês trouxeram bastante na metodologia, vamos cruzar com o resto dos materiais da empresa? Porque, gente, sustentabilidade não é uma disciplina à parte. Eu cheguei nessa agenda em função de relato integrado, então vamos lá, gente, a gente precisa pensar em integração. Eu queria fazer duas perguntas. Eu quero ressuscitar uma pergunta que a Gláucia já respondeu no chat, mas talvez algumas pessoas não tenham visto, que eu achei a pergunta interessante aqui. Qual foi o método adotado para eliminar ou minimizar a subjetividade encontrada na verificação de alguns princípios, em especial a clareza? Foi conferido algum peso para os princípios analisados? Bom, não sei quem fez a pergunta, mas a gente aqui dentro de casa, a gente acabou, não foi uma análise só de uma pessoa, né? A gente criou as regras, a gente fez as análises, outros analistas, né, da resultante fizeram também essa análise, a gente chegou no consenso. Esse consenso ele foi apresentado para o comitê do consultivo da GRI, e essa deliberação aconteceu, enfim, não vou nem dizer a 4 mãos aí, foi a 12 mãos, 15 mãos. Então, teve várias cabeças aí que pensaram em qual para eliminar essa subjetividade. Então, não foi uma coisa só de uma pessoa, teve bastante gente ali nos bastidores para chancelar essa decisão. Minha segunda pergunta. Queria só complementar uma coisinha, Denis. Inclusive, essa foi uma provocação muito importante do professor Celso Leme. Ele que sempre é o guardião de metodologias, um cara que é uma cabeça incrível, ele falou muito disso. Ele falou, como é que a gente vai fazer essa prova de conceito? Como que a gente vai fazer esse teste para que a gente deixe a metodologia o mais firme possível? Então, aqui dentro da resultante, a Gláucia, inclusive, descreveu no chat como foi o processo, mas foram 4 pessoas analisando separadamente todas as empresas, e aí a gente sentou todo mundo para comparar as avaliações, tudo que teve discrepância a gente discutiu aqui internamente, para que a gente chegasse numa nota final que a gente tivesse o mínimo de viés possível, né? E aí, mesmo assim, a gente ainda apresentou isso dentro da Walk for Good, para que eles ainda fizessem um check de reputação para verificar isso, e isso tudo foi levado para a discussão do conselho. E o que teve mais na metodologia foi truco. Assim, trucando o tempo todo, teve o comitê técnico de especialistas trucando a metodologia em si, depois teve o conselho validando todos os resultados para que a gente tivesse realmente o mínimo de viés e de subjetividade possível. É claro que quando a gente cria 4 níveis de avaliação para qualquer critério, a gente não deixa de tirar um pouquinho, mas não foi muito aleatório, não. Foi realmente descrito, o que é um não aceitável, o que é uma melhor prática, o que é parcialmente sim, o que é parcialmente não, para que a gente tivesse isso bem redondo. Uma pergunta pessoal, que vocês colocaram a questão da asseguração como critério de confiabilidade, eu acho importante, e colocaram como régua mínima ser limitada. E a asseguração limitada, para quem não é muito familiar, acho que é a mais básica, e a gente tem a asseguração razoável também. E a gente vê na lista das empresas, acho que se eu não estou muito enganado, a gente não teve nenhuma empresa com razoável, se eu não me engano, também
não tem nenhuma empresa na lista do Easy com razoável. Como é que vocês enxergam essa questão? Porque eu vejo assim, uma empresa que fala assim, Denis, eu nem comecei a segurar ainda. Pô, tem que começar com limitada, você não pode, não é recomendável começar a pular vários saltos de uma vez, que pode ser, a jornada fica mais dolorida. Mas algumas empresas que já seguram há 10 anos, como é que vocês enxergam essa questão de a gente ainda estar na seguração limitada para todo mundo? Acho que é uma barra que tem que ser apertada, Denis. E aí deixa o Lincoln me complementar. Mas não só essa, como outros critérios a gente pode apertar a barra. Né? Quando a gente fala de tempestividade, por exemplo, foi um critério que foi discutido. E aí, junho? Você tem que demorar 6 meses para produzir esse relatório? Será que não tem que ser abril? Será que a gente não tem como avançar esses limites? Então, eu acho que assim, essa foi uma primeira régua, e é aquilo, né? Eu costumo brincar que se a gente apertar demais não sobra ninguém. Então, foi um primeiro exercício que a gente fez, mas que nada impede que a gente avance em melhorias de práticas, que a gente, enfim, se não for exclusão, que ele possa ter uma classificação em que ele vai estar melhor posicionado e, portanto, né, ter um incentivo de ele ter um escopo maior de asseguração, mas em que pese também, eu acho que a gente acabou não comentando sobre isso, que todos esses critérios, eles também não foram tirados do nada. Né, o próprio relatório, as próprias diretrizes da GRI, elas têm dentro de cada princípio testes para que você verifique a qualidade do relato. Então, a gente usou esses testes para poder criar os critérios, que é para a gente ter o máximo possível de aderência aos próprios estándares da GRI. Então, essas duas questões são importantes, né? A gente ter feito isso com aderência aos estándares e ter sido uma primeira régua, mas nada impede que a gente vá avançando, assim como as práticas ao longo do tempo. Mas nesse critério, se a gente apertar demais, real, ainda mais sendo eliminatório, eu brinco que dependendo de quando se apertar, não sobra nem o best practice. É verdade. Acho que um ponto só que você tocou, aproveitar, abusar aqui da minha posição de host, foi a tempestividade. Acho que a tempestividade, eu discuto às vezes um pouco com alguns clientes essa questão de, não, vamos divulgar rápido, vamos divulgar cedo, junto com a ADF, e aí eu tenho um pouco de receio da gente perder um pouco da conexão com o formulário de referência, que é um formulário de referência, informe de governança, que são documentos que amadurecem um pouco mais tarde, no prazo regulatório ali, o prazo regulatório é maio. Será que a busca excessiva por uma tempestividade não pode colocar em risco até a qualidade? Deixa o Lincoln para essa. Ele que avalia 180 relatórios por ano, acho que ele pode dar um panorama. Eu vejo a questão da tempestividade, é que quando a gente fala tempestividade, não quero pegar no calo de quem divulga em maio comparando com quem divulga em março. Eu quero mais pegar aquela empresa que divulga um relatório em novembro, que divulga um relatório em dezembro, né? A gente tem alguns casos aqui, não vou citar nomes, claro, mas existem empresas que divulgam relatórios de sustentabilidade referentes ao ano anterior em dezembro. Você está ali há 20 dias para o ano seguinte e esse relatório está sendo divulgado, assim, é difícil para o analista, né, para avaliar esse tipo de empresa, acaba sendo, até na nossa metodologia aqui, ele acaba sendo um pouco penalizado, porque essa informação veio de forma muito tardia, pode já não corresponder à realidade, né, da companhia naquele momento. Então, acho que é muito mais nisso, né? Acho que a questão da qualidade, a gente vê que os processos, né, de elaboração de relatórios de sustentabilidade não é uma coisa que você tem que fazer do zero. Depois que você já estabeleceu uma métrica, né, de gestão, métricas de indicadores, você já consegue fazer essa coleta até no ano anterior, né? Então, você tem ali todo um arcabouço ali, né, de TI que consegue fazer essa coleta de dados, etc. Então, a qualidade, eu não sei se ela seria perdida por empresas que já estão muito amadurecidas na agenda, que já sabem o que querem, que já sabem o que estão fazendo e para onde elas querem ir, né? Então, acho que é uma métrica bem interessante para a gente olhar quem que está bem maduro, né, na agenda, e geralmente as empresas aí que estão no Easy, por exemplo, são as primeiras a divulgar, porque, enfim, é uma proxy de amadurecimento, e as empresas que elas estão começando, né, estão engatinhando, né, estão num processo mais embrionário nessa agenda, elas começam a divulgar essas informações de forma um pouco mais tarde para o mercado.
é uma proxy aí da gente ver um pouco a maturidade da companhia. Então, as empresas, né, que pelo menos na minha vivência, né, eu tenho 4 anos aí analisando relatórios, né, de, enfim, diversas companhias, e as empresas que elas divulgam esses relatórios de forma um pouco mais cedo para o mercado são relatórios muito completos, muito robustos. A gente não vejo muita qualidade sendo perdida. Diferente de alguns outros relatórios que acabam sendo divulgados de forma muito tardia e você não consegue tirar muito insumo ali para sua análise, né, para, enfim, ver o que a companhia está fazendo de fato. Então, acho que essa questão da qualidade, ela está muito mais voltada para o que a empresa já faz do que fazer ou não, diagramar, né, um relatório em si, tá? Obrigado. Glaucio? Na verdade, um aprendizado importante para mim foi essa questão das controvérsias, né? E eu tinha a impressão que as empresas já tinham isso muito claro, né, de entender o que as partes interessadas estavam falando de si mesmo, mas quando a gente vê na análise lá da Walk for Good, a gente viu que realmente ainda tem falhas, né? Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né, da Walk for Good sobre essa questão, né, de fontes, quais são as fontes, como que isso pode ser melhorado. Deixa eu fazer aqui um primeiro comentário, voltando, né, de novo à questão do equilíbrio, e que o que a organização ela vive, isso também precisa ser, né, ser compartilhado, no sentido do aspecto positivo, de como né, a empresa está mitigando, levar isso de uma forma muito aberta. E o que a gente percebeu pela análise, a gente vê um movimento, né, de que as empresas tem, né, sim, né, situações e questões, e a gente viu um movimento, que esse movimento ele tem ganhado também espaço no próprio relatório. Há um movimento que precisa, né, ser melhorado, e o que a gente fez? A gente avaliou 3, né, notícias de 3 veículos e cruzamos, né? Então, e tudo isso está relacionado à reputação. Como a Sônia comentou no início da conversa, não é só o que a empresa fala dela mesma, como ela é percebida, né, por diversos públicos. E essa análise, ela traz isso de uma forma muito, muito forte. As empresas que conseguem, né, trazer os insumos, trazer, né, o que de fato está ocorrendo, levar isso para o relatório e mostrar como ela está mitigando, quais são os passos, as ações, as metas, esse processo ele fica, né, de uma forma muito positiva. Camila, quer complementar? Não, acho que é isso mesmo. A gente percebeu que, de fato, teve um alto nível, assim, no que a gente avaliou, não só de equilíbrio, né, mas justamente do passo da transparência, de mostrar como eles têm feito isso, que é isso depois que também vai mexer na percepção da mídia, enfim, dos outros públicos em relação a essas empresas, né, essa garantia da transparência que também influencia na percepção que a gente vai ver depois na mídia. Uhum. Eugênia, Lincoln, vocês querem complementar sobre essa questão? Tá tranquilo? Então tá. Olha, gente, esse exercício, mais uma vez, queria frisar, ele não tem o objetivo de penalizar ninguém, né? Se vocês, né, de empresas que estão entre as 100 maiores e que não estão entre as 14, quiserem saber o que aconteceu, a gente tem feito, né, o pessoal tem ligado e a gente esclarece, né, o que aconteceu, e até agora, assim, a gente teve conversas muito positivas, assim, como se fosse um alívio, né, tipo, agora tem um norte, né, então, o que fazer? Mas uma coisa que eu acho que vale a pena é sempre, né, acompanhar o que essas organizações, tipo WWF, Greenpeace, são organizações que pautam a grande imprensa, né? O que elas estão falando sobre as empresas, né? Eu acho que é uma questão muito importante. Greenpeace, Oxfam, a Manga Bay, né? A Repórter Brasil, tá? Eu acho que são né, fontes,
né? Não de críticas, mas fontes de conhecimento que vocês podem usar, né? Outras informações devem aparecer, né, nos próximos exercícios, que ainda não temos uma data de quando que nós vamos fazer o próximo exercício, mas é possível que a gente olhe, por exemplo, questão de tributos também, né? Porque embora tenha o sigilo fiscal garantido, né? Quando vai para o CARF, ele já é público, né? Então, por que o que está lá no CARF não está lá no relatório, né? Porque é importante trazer essa questão, por exemplo, de tributos não pagos, porque ele afeta o retorno do investidor, então é uma responsabilidade grande, né? Avisar essa informação, avisar sobre o que está acontecendo. Tá? Então, provavelmente a gente vai procurar esse tipo de informação mais para frente também. Tá? Bom, eu acho que a gente já pode ir caminhando para a finalização, né? A gente vai mandar essa apresentação, tá? Para todos que estão inscritos no evento. A gravação vai ficar no site da Blendon, né? E a gente vai, enfim, divulgar via LinkedIn, vai divulgar nas redes para quem quiser conhecer, né? Nós vamos trabalhar agora nos cases das empresas, né, para que a gente possa ver o que elas estão fazendo de diferente para estarem entre as 14 da lista final, tá? Mas agradeço muito a participação de todos. Mais uma vez, agradeço ao Conselho Consultivo, agradeço a Resultante, a Walk for Good e a Blendon pelo apoio de sempre, né? E queria dizer assim, olha, gente, se quiserem apoiar, trabalhar junto com a GRI, é só avisar, tá? Não é assim que eu vou escolhendo aleatoriamente, assim, é que as pessoas vêm e falam, olha, você precisa de ajuda? Eu falo, preciso. Tá bom? Então, muito obrigada e espero que vocês tenham gostado desse exercício que a gente fez. Tá bom? Obrigada.